boas-vindas a mais uma aula de cinema do Memórias Construídas Online 2. Eu sou a Laís e estamos fazendo um filme juntos. Bom, hoje nós vamos falar sobre decupagem e ordem do dia. Hoje, como eu acabei de dizer, vamos falar sobre decupagem e ordem do dia. E esse é o passo seguinte, depois da visão de direção e do que a gente vai precisar em termos de produção para esse filme, né? Então, recapitulando o que a gente fez no nosso curta até agora. A gente escreveu um texto após fazer uma deriva pelo nosso entorno, a gente sentou, escreveu um texto, depois a gente roteirizou em um roteiro 2 colunas, aí a gente escreveu a visão de direção, que é tudo que eu quero que esse filme seja, qual é o tempo dessa narração, qual é a voz dessa narração, qual é o tempo e o tipo das imagens, o que eu quero ter na minha tela. A gente também fez uma lista de produção com o que a gente vai precisar para gravar, celular, algum aplicativo específico, tripé, ou vou usar a câmera na mão, imagens de arquivo, que tipo de imagens de arquivos, vai ter algum objeto específico que eu vou precisar produzir ou que já tem em algum lugar. A gente fez tudo isso e hoje a gente vai fazer a decupagem e a ordem do dia, para daí então a gente dar os passos seguintes, que serão a busca das imagens de arquivo que faltam, gravar o som, gravar efetivamente o filme, editar e botar para rodar e arrasar, fazer muito sucesso por aí. Assim a gente espera, né? Mas lembrando que é um experimento, é um aprendizado. O importante aqui é o processo. Claro que a gente espera que fique super legal, que rode em alguns lugares, passe em alguns lugares por aí, mas assim, já tá garantido na mostra da Via Cultural e o importante é o aprendizado, é o processo no meio disso tudo, a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Bom, a aula de hoje é bem curtinha, é uma aula sucinta, porque acho que onde vai surgir dúvidas conforme vocês forem fazer. E aí vocês me perguntam e a gente vai conversando, mas é para explicar rapidamente, não rapidamente, mas de maneira direta, o que é a decupagem. Decupar um filme é dividir ele em pedaços, de acordo com os enquadramentos que vão compor essa história. Então eu dividi ele nos planos dentro das cenas e defini os enquadramentos de cada plano. Então eu tenho a cena 1, uma cena de uma pessoa chegando e apertando a mão de outra que já estava em quadro. Essa cena pode ter diversos planos, como a gente já conversou antes. Pode ter a imagem da pessoa entrando em um plano, corta para ela olha para outra pessoa, um outro plano, apertam as mãos, um outro plano. Uma cena em 3 planos. E isso pode acontecer em 3 enquadramentos. Ela chegando, um plano aberto dela chegando. Ela se aproximando da outra pessoa, pode ser de novo um plano aberto, eu não sei. De repente, depende da escolha de cada um plano americano, de repente. Apertando as mãos pode ser só um plano detalhe das mãos. Então, decupar é a gente pensar que planos que vai ter dentro de cada cena e qual o enquadramento que a gente quer para cada um desses planos. Então, eu fiz a decupagem do meu filme que eu vou gravar com vocês e eu posso contar um pouquinho de como foi. Mas então, para dizer antes, como a gente vai fazer essa decupagem? A gente tem um documento, eu vou deixar disponível para vocês, uma tabela de Excel mesmo, que tem as seguintes informações para a gente preencher: cena, plano, enquadramento, descrição, observação e som. E o que é cada uma dessas coisas? Cena que é, o plano, qual plano dentro dessa cena, enquadramento é o tipo do enquadramento que esse plano precisa, a descrição é o que vai estar em quadro, o que é esse plano, cena 2, plano 1, mas que plano que é esse plano 1? A descrição do que é o plano, né? Então, se for
a pessoa chegando. Então, cena 2, plano 1, descrição, personagem chegando. Aí o som se vai ter algum diálogo, alguma narração, alguma música, é interessante colocar aqui também. Porque pra já saber se vai ter microfone na hora que for gravar, se não vai, se tem alguma coisa que vai interferir no quadro, pra quando for montar lá no set. E eu vou contar um pouco de como ficou o meu. Porque aqui o nosso filme ele é um pouco mais simples, mais pessoal, mais intimista. A gente tá fazendo sozinho, a gente não tá montando com uma equipe. E é um filme mais simples também em termos de imagem, captação de imagem. A gente não vai ter tanta coisa, não vai ter ator, não vai ter diálogo. Então, como que ficou? Bom, como vocês podem ver, eu dividi a cena 1 em 2 planos. E o que é a cena 1? Pra gente lembrar, a cena 1 é a cena em que a narração diz: a casa que você gostava ainda está no mapa e eu queria que pudéssemos entrar na imagem dela e ficar um pouco. Eu dividi em 2 planos. Cena 1, plano 1, um plano detalhe das mãos no teclado de um computador e vem a voz: a casa que você gostava ainda está no mapa. E aí a gente vai para cena 1, plano 2, que também é um plano detalhe, tela do Google Maps mostrando a casa. Essa casa que eu falei. E aí sim vem a narração. E eu queria que pudéssemos entrar na imagem dela e ficar um pouco. E eu fiz isso com todo o filme. A cena 2 também ficou com 2 planos. Um geral do terreno vazio com o som na vida, espaço vazio. E o plano 2, um detalhe de obras em geral com a narração à espera de mais gente, carro, casa ou prédio que virá. E fui fazendo isso com todas as cenas do meu filme, com as 8 cenas do meu filme. E tem horas que vai ter imagem de arquivo, então eu coloquei aqui. Cena 4, plano 1, enquadramento, arquivo, descrição, fotos de rua e de festas na tela. Só pra a gente lembrar também, não ficar o buraco faltando a cena 4, porque a gente não vai gravar, então é arquivo. Para ficar organizado aqui pra gente, no caso desse filme que a gente vai fazer, eu recomendo colocar, quando é arquivo, colocar enquadramento, arquivo, descrição, o que é esse arquivo. Vai ficar mais fácil pra gente lembrar o que a gente tem que fazer. Bom, feito isso, feito esse documento de decupagem, tem gente que gosta de desenhar os quadros, para na hora que for gravar já ter ali uma imagem desenhada do que vai ser. Isso eu sei que o professor Sidney de fotografia gosta de fazer antes de um ensaio fotográfico. Ele já comentou, e acho que ele já falou em aula com vocês, ou vai falar, que ele costuma desenhar as poses para não esquecer na hora de gravar. E aqui tem gente que faz isso também, a gente chama de storyboard. E o que é o storyboard? É desenhar plano a plano o enquadramento. Pode ser de maneira super elaborada, se quiser, ou pode ser de uma forma simples, boneco palito, com setas, coisas pra gente lembrar e pra nos guiar. No meu filme, eu não senti necessidade de fazer o storyboard. Eu adoro desenhar, mas eu achei que só com esse documento, pra mim, para o meu caso, o meu filme, com a simplicidade que ele tem, já é o suficiente. Se vocês quiserem fazer o storyboard, fiquem à vontade, eu vou adorar ver. Mas e aí, o que a gente faz agora que temos a decupagem? Eu falei que o tema da aula era decupagem e ordem do dia. Então a gente chegou na hora da ordem do dia. E o que é a ordem do dia, Laís? Ordem do dia é o que o próprio nome já diz. É a ordem que as coisas vão acontecer no dia da gravação. É um documento, quando a gente tem uma equipe grande, assistente de direção que faz esse documento. É um documento onde vai dizer quem vai estar no set, quem de elenco, quem de equipe vai estar no set, e diz as informações, o endereço onde será gravado, diz a hora que todo mundo deve estar no set, a equipe tem que estar no set tal hora, o elenco tem que estar no set tal hora, diz o horário de início e de término das gravações, diz o horário das pausas e diz a ordem onde em que serão gravados as cenas e os planos desse filme. Porque a gente não grava os filmes na ordem que veio escrito no roteiro, a gente grava os filmes na ordem que vai ser mais prático em termos de produção, para que a gente não perca nem tempo e nem dinheiro fazendo esse filme. Então, aqui no meu caso, eu coloquei na minha ordem do dia para eu começar às 9 da manhã a organização de tudo que será necessário. Então, às 9 da manhã eu vou estar
montando o tripé, se eu precisar de luz eu vou estar montando luz, eu vou estar organizando os objetos de cena se tiver. E aí pra eu começar a gravar às 10 horas eu vou gravar cena 1, plano 1. Aqui, coincidentemente, vou começar pela cena 1, plano 1, mas não necessariamente você vai começar assim. Por que eu vou começar pela cena 1, plano 1? Eu tô começando por todas as cenas que se passam dentro da minha casa. E as mãos no teclado, o Google Mapas e o porta-retrato. Então eu vou gravar tudo isso primeiro dentro da minha casa. Aí eu propus uma pausa para não ficar cansativo, faço um café. E aí eu vou para as outras cenas que serão na rua. E quando eu for para a rua, eu vou gravar, no meu caso, primeiro uma cena que é na minha própria rua, que é um terreno vazio. Depois eu vou gravar um passeio breve de carro pelo meu quarteirão. E por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso gravar umas obras que não estão na minha rua, elas estão na rua de trás. Então eu vou gravar esse passeio de carro já chegando ali na rua de trás. Chegando ali na rua de trás eu gravo as obras e retorno aqui para casa. Então eu vou começar pela cena 1, mas depois eu já vou direto para a cena 3, ó. Cena 1, plano 1 primeiro, cena 1, plano 2, depois cena 3, plano 1. E aí eu vou para a cena 5, plano 1, que é a do porta-retrato, aqui dentro de casa. E aí só então eu vou para a rua, onde eu chego na cena 2, plano 1. E por aí vai, porque a gente faz pela ordem que vai dar mais praticidade, para a gente não perder nem tempo e nem dinheiro. Esse documento eu também vou deixar disponível para vocês no Classroom e espero que vocês preencham, espero que ajude vocês a realmente organizar que ordem que vocês vão gravar cada plano e vejo vocês semana que vem para a gente falar sobre a narração do nosso filme. Um abraço!